Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos dando início nessa noite ao estudo das parábolas. Queremos agradecer desde já a todos os amigos que fazem parte do nosso trabalho no Centro Espírita William Crookes, em especial ao nosso amigo Márcio, a nossa irmã Denise e todos os amigos que trabalham conosco nas mesas mediúnicas. De antemão, nessa data, fui presenteado porque hoje seria o aniversário de 88 anos do nosso pai, trabalhador espírita, e nós vamos fazer uma menção honrosa a ele que tanto fez pelo trabalho espírita na Casa Espírita do Centro Espírita William Crookes, como também em outras entidades espíritas em outros estados. Então, nós fizemos aqui inesquecível Edson, inesquecível pai, que nos educou com exemplos, despertando em nós o que temos de melhor. Dele não temos a calmaria, o saber esperar, o controle tão necessário das emoções, a tolerância e tantas outras coisas, mas aprendemos um outro tanto. Entre elas, que os filhos serão para sempre nossos e que estão em primeiro lugar na fila da vida e do coração. Inesquecível Zélis, como a família chamava, como ele aprendemos que sermos solidários à dor do outro faz de todos seres de mais força e luz. Dele também tivemos a lição de que algumas situações precisam do nosso olhar racional. Como Zélis ensinou, sem muitas palavras, mas com preciosos exemplos. Inesquecível pai, que segue nos carregando no colo todas as vezes que sentimos sua presença. Quando éramos criança, achávamos que ele era nosso herói. Amadurecemos e tivemos a certeza que sim, os heróis deixam uma marca peculiar nas nossas lembranças, uma memória amorosa de tantas madrugadas que acordamos faminto, e ele, antes de nos dar bolacha com manteiga, nos dava amor. Como um herói, teve características raras, como dizia tanto o seu silêncio, como brilhava de um jeito especial a sua responsabilidade, como era imensurável, forte o seu caráter. Foi bravo em sua responsabilidade e dedicação à família que construiu. Em sua fala não havia manifestações de preconceito. Percebia os desamparados todos com os olhos da solidariedade. Um herói. Nos últimos anos da vida, não sabia quem nós éramos, mas nós sempre soubemos quem ele foi. Sua existência é inesquecível. Nosso eterno pai, nosso eterno Edson, nosso eterno Zélis. Hoje estaria completando 88 anos. A saudade segue doendo, porque tem nome. Tem um jeito, tem um sorriso. A saudade, porque ficam os registros de amor. Essa é a nossa homenagem ao nosso pai. E vamos dar início agora ao nosso estudo das parábolas. Hoje, iniciando com o estudo das parábolas dos talentos. O texto nos diz, no livro de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30, o seguinte texto: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e o entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles,
e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mal negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bem, meus amigos, muitas são as possibilidades de reflexão sobre as parábolas de Jesus, talvez incontáveis. Portanto, cada pessoa pode fazer a própria leitura, conforme o ângulo de visão que escolha. Faço algumas reflexões com a lente da minha percepção, sabendo que este é apenas uma das visões possíveis. Talentos são benefícios concedidos por Deus à humanidade com a finalidade de progresso material, intelectual e moral. Os talentos devem ser utilizados sob a forma de diferentes tipos de trabalhos e esforços que cabe a cada um de nós desenvolvermos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, nos diz que a atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação, nas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender grandes verdades morais. A parábola dos talentos fala sobre multiplicação. Multiplicar talentos é a nossa finalidade evolutiva. E em todo o seu evangelho, o nosso governador espiritual do orbe multiplicou virtudes, multiplicou amor, multiplicou verdades, multiplicou vida, multiplicou amor, carinho, paz. Quem, na verdade, é esse homem na qual a parábola nos fala? Deus. E os servos? Os servos somos nós, a humanidade. E os talentos? Talentos são infinitos bens e recursos que Deus nos concede para serem empregados em benefícios próprios e dos nossos semelhantes, em prol do nosso progresso espiritual.
O tempo concedido é a existência terrena, nossa encarnação. Na nossa primeira parte, diz no texto, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Jesus assinala que nascemos com bens emprestados. Estes são nossos. E sim, estes não são nossos, e sim do Senhor. Por isso diz, entregou-lhes os seus bens. Numa clara alusão do não pertencimento pessoal daquilo que o ser humano recebe ao nascer. É o caso do corpo físico, da saúde, da família, do ambiente, dos pertences que lhe constitui a existência. Em palavras simples, poderíamos pensar como Jesus, que ele nos ensinou a multiplicar todas essas coisas emprestadas. Recebemos saúde, devemos multiplicar em mais saúde, não necessariamente em cuidados físicos, mas, sobretudo, em saúde espiritual. Nesse caminho de pensamento, ensina-nos Jesus que o Pai nos empresta do seu amor para que tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Até conquistarmos o que é nosso, tudo o que temos é nos emprestado. Assim, nossos filhos não nos pertencem, os bens materiais não são nossos, e nem mesmo o corpo físico é um bem próprio. São bênçãos emprestadas, e como tais, não temos o direito de dispor delas livremente. Este é um pesado golpe no personalismo e na noção de posse. Dizemos, muitas das vezes, meu filho, minha esposa, meu corpo, meus carros, minha casa, e muitos dizem, minha vida. Na verdade, possuímos uma ilusória impressão de posse diante das oportunidades emprestadas para serem multiplicadas na forma de talentos verdadeiros. De fato, nada do que não podemos levar do plano físico é nosso. Tudo que aqui fica foi emprestado. Somente é nosso aquilo que levamos conosco, seja de bom ou de ruim. Na nossa segunda parte do texto da parábola, nos diz: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Isso quer dizer, meus irmãos, que não nascemos em condições iguais. Apresentamos diferentes níveis evolutivos e variadas capacidades, que são resultado de encarnações anteriores, constituídas de experiências, de aquisições diversas, conforme a idade evolutiva e as conquistas pessoais alcançadas. Os espíritos renascem aos milhões no planeta. E mesmo dentro de uma família, observaremos que é diferente o potencial das capacidades individuais. O que é que significa os 5 talentos? Os 5 talentos são concessões dadas por Deus a cada um daqueles servos. Na verdade, meus irmãos, os 5 talentos foram dados a espíritos já experimentados, espíritos mais vividos, reencarnados para missões de repercussão social. Já aquele que recebeu 2 talentos foi designado para tarefas mais restritas no âmbito familiar.
Aquele que recebeu um talento foi aquele que tinha a incumbência de promover o progresso espiritual de si mesmo mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Uns recebem 5 talentos, outros 2, outros 1. O recebimento se dá a cada um segundo a sua própria capacidade, ou seja, conforme a bagagem espiritual que carrega consigo. Jesus ensina neste ponto que nascemos com capacidades diferentes na viagem terrena. É a confirmação da diversidade de opiniões, de aptidões e uma forte alusão de que já vivemos antes de reencarnarmos. O irmão X, no livro Luz Acima, no capítulo 33, fala justamente das 8 concessões, não só do que recebeu 5, mas daquele que recebeu 2 e daquele que recebeu 1. Quais são essas concessões? Que recebeu 5 talentos, recebeu saúde, recebeu riqueza, recebeu habilidade, recebeu discernimento e recebeu a autoridade. Já aquele que recebeu as 2 concessões, ou os 2 talentos, recebeu inteligência e poder. Já aquele que recebeu 1 talento, ou uma concessão, recebeu a dor, que seria o conhecimento espírita. O irmão X também nos fala que foram dadas recomendações àqueles que receberam as concessões. Qual recomendação recebeu aquele que recebeu as 5 ou os 5 talentos? A recomendação foi: multiplicai-os aonde fores, em benefícios dos teus filhos e teus irmãos. Aquele que recebeu 2 concessões também recebeu uma recomendação, que dizia: transporta contigo estas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. Já aquele que recebeu 1 talento ou uma concessão, a recomendação foi: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. A dor, o dom celeste da iluminação espiritual. A dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Pois é, meu irmão, a dor. Na terceira parte do texto do Evangelho, nos fala sobre o retorno do Senhor para um ajuste de contas. E nesse ajuste de contas, o texto nos diz: aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhes o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhes o Senhor: excelente servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Entrar na alegria do teu Senhor parece significar, meus irmãos,
o sentimento de contentamento interior pela tarefa realizada, externa e internamente. É bastante revelador quando Jesus assevera: sobre muito te constituirei. Porque ao constituir, neste ponto, sim, o talento deixa de ser um empréstimo e se torna uma aquisição própria. Uma constituição pessoal e permanente do indivíduo. Quando este contentamento é percebido, é constatado pelo Espírito, isso significa dizer que o ser multiplicou dentro de si um potencial que antes não havia sido desenvolvido e que agora passa a ser uma aquisição espiritual definitiva, ou seja, um bem espiritual. A beleza da parábola é que Jesus ensina que marcamos como nosso, em nossa alma, na medida direta daquilo que doamos em nós para os outros e nos tornamos ricos quando empobrecemos nossas ambições desmedidas em nosso desejo de posse. Já, meus irmãos, no verso 28 diz: porém, o que recebera um, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Na verdade, o que recebera um talento é o que menos condição espiritual apresentava. Representava a condição de espírito ainda materializado e que não percebeu a necessidade de ampliar suas possibilidades. Como todo indivíduo preso ao próprio egoísmo e ao medo, ele então enterra o talento. Significa que cavou na terra e enterrou-se junto. Enterrar-se significa viver apenas na materialidade. Na materialidade da vida, consumindo e consumindo-se. São todas as pessoas que se cuidam, guardam, conservam e retêm os pertences da vida para si mesmos. São todos os que vivem apenas para si, ou no máximo para os seus familiares de experiência afetiva de interesses próximos. Vivemos, meus irmãos, em uma sociedade de valores predominantemente narcísicos, quer dizer, aqueles que têm paixão excessivas por si mesmos. E egoístas. O personalismo é tido como uma virtude, muito confundido com autoestima. É estimulado e aplaudido. Assistimos, na verdade, o desfile do egocentrismo e um festival de aparências na era da vaidade. Deste modo, cava-se na terra cada vez mais como um modo de vida e de busca de felicidade, e o resultado disso vamos expor logo a seguir. A questão 195 do Livro dos Espíritos nos pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, a possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverar no mau caminho, sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde? E os espíritos respondem, quem pensa assim não acredita em nada. E logo adiante, no final da resposta, diz, depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente.
A questão 196A, Kardec pergunta aos espíritos: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? E os espíritos respondem: teu espírito é tudo. A questão 785 também, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Nas parábolas evangélicas, Rodolfo Caligares, no capítulo Parábola dos Talentos, cita um texto interessantíssimo, onde diz: quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até mesmo do pouco que teve por empréstimo. São aqueles que, por desleixo, por preguiça, por quererem fazer suas vontades, acabam enterrando o talento recebido. No capítulo 25, nos versos 24, 25, 26, 27, 28 e 29, diz que: mas aproximando-se também o que tinha recebido um talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, saibas que ceifo onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tirai, portanto, dele o talento, daquele que não tem. Até o que tem lhe será tirado. Por essa linguagem característica das metáforas da época de Jesus, temos a imagem de um juiz e de um tribunal de justiça onde o Senhor é alguém exterior que pune o homem que cavou e enterrou o talento. No entanto, irmãos, podemos interpretar de outro modo. O pranto e ranger de dentes começam na nossa própria existência. É a sentença. E essa sentença é a da nossa consciência. E somos nós próprios, os nossos irmãos, que se pune e se empobrece a sua vida interior. Exemplo da situação encontraremos em todas as pessoas que se preocupam excessivamente com dinheiro. Normalmente adoecem porque juntam, acumulam e não o utilizam.
Muitos são os que se privam, inclusive, do conforto pessoal. Para não gastarem, vive o fantasma da possibilidade da perda, do não ganharem. E assim são ricos pobres, porque têm a moeda, porém não a usufruem e nem a distribuem. Outros tornam-se escravos do trabalho, pois na preocupação de produzirem para ganhar, esquecem-se de viver em sociedade com outros e também para os outros. Costumamos dizer, enterrou-se no trabalho. No livro Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 132, diz lá: se recebeste, pois, a mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faz dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido, pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Eis o ensinamento de Emmanuel. E o tema nos fala lá, tendo medo. O servo que recebera um talento, por medo, enterrou o talento. E nos diz o texto, enriqueces com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa. O medo não serviu como justificativa. Não fosse suficiente a miséria humana em que vivem, ainda o Espiritismo alerta que a vida não se encerra no túmulo, e assim na continuidade da vida espiritual. Tudo o que se acumulou na vida material, aqui permanece. E o espírito desencarna sem nada do que juntou. Com tanta dedicação, com tanto esforço. Na continuidade, portanto, desespero e ranger de dentes devido ao apego e à ignorância. Não se dá conta que os bens não eram seus, foram emprestados e devem ser devolvidos. Como não foram multiplicados, a conta espiritual está zerada e chegam-se ao plano espiritual sem méritos conquistados. Nossas obras também não são nossas. Assim como nos apegamos a bens, podemos nos apegar a títulos e obras. A permanência do sentimento de posse é uma maneira de enterrar-se também, gerando sofrimento e sentimento de injustiça todas as vezes que esses nos são arrancados. Portanto, o convite à multiplicação feito por Jesus há mais de 2000 anos continua ecoando para todos nós. É o chamado para uma vida em abundância, que o Espiritismo reflete sua luz na linguagem dos nossos dias. Parece que continuamos a ouvir: excelente servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor.
No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, no capítulo 7, diz, no texto e no tema melhorar para progredir. Diz o texto, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que a dádiva do Criador se fixa nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. No livro Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 75, nos fala da administração, que diz: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousas em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Então, meus amados e queridos irmãos, são textos enriquecedores, ensinados em diversas fontes da literatura espírita pelo Espírito Emmanuel. E nós, hoje, estamos a fazer a todos os nossos irmãos que nos ouvem nessa noite. Como você tem tratado do talento recebido nessa existência? A nossa experiência reencarnatória são bênçãos necessárias para o nosso reajuste espiritual. E nos aconselha Emmanuel, melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Melhorar para progredir. Queridos amados irmãos, que essas reflexões trazidas na noite de hoje possam trazer reflexões interiores profundas em vossos corações. Que vocês possam estar analisando os benefícios que vocês têm recebido do Mestre amado Jesus, desses talentos, e o que nós temos feito desses talentos recebidos. As concessões, elas foram dadas. A uns, saúde, riqueza, habilidade, discernimento, autoridade. A outros, inteligência, poder. E a outros, a dor. Sim, a dor que nos faz ser lapidados na existência terrena. Sabe, queridos irmãos, não convém nos encaixarmos
em tipos de tarefas, como o espírito do irmão X nos fala, que aqueles que receberam 5 talentos são espíritos já experimentados. O que receberam 2, receberam tarefas mais restritas no âmbito familiar. E aquele que recebeu 1 talento, promoveram simplesmente e somente o progresso espiritual de si mesmo. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem. Entretanto, quando chegarmos a um mundo melhor de regeneração, o bem suplantará o mal. Então, queridos, que nessa noite venhamos receber os talentos do Mestre Jesus, que são bens e recursos que o nosso Pai nos concede para que venhamos empregar em benefício próprio e também dos nossos semelhantes, em prol do nosso progresso espiritual. E que nós venhamos progredir. Esse é o segredo, melhorar para progredir. Essa é a grande lição de Emmanuel. Melhorar para progredir. Nos aprimorarmos no progresso. Não nos afastando do trabalho, do estudo, do perdão, do sacrifício, da bondade. E lembre-se, meu amado, o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Então estamos prontos para receber e prontos para multiplicar. Lembrando que os talentos são preciosos e que repousam no nosso coração, em nossas mãos e nos nossos caminhos. E que um dia nós seremos posto de frente para o grande Senhor, na qual nos vai interrogar o que nós fizemos com os nossos ou com o nosso talento recebido. Que a nossa experiência reencarnatória seja de bênçãos, seja de reajuste, seja de ajuste, seja de reparo, seja de consertos. E assim o conselho de Emmanuel estará entranhado dentro de nós. E a palavra que eu quero deixar para reflexão nessa noite é justamente essa: melhorar para progredir. Melhorar para progredir. Essa é a senha da evolução. Quero deixar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, agradecer a todos aqueles que participaram
como ouvintes, nos dá o nosso boa noite, agradecer por essa experiência magnífica e estaremos juntos numa nova oportunidade. Boa noite, queridos irmãos, muita paz e muita luz.